De volta aqui na sua TNH1 TV com o programa Saúde e Você. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Ele é nefrologista. Doutor, no bloco anterior a gente perguntava quais são os medicamentos que poderão trazer problema para os rins. Existe esse medicamento, doutor? Hoje é descrito na literatura o diclofenaco de sódio, que é o Voltaren. Mas isso só em grandes quantidades, né? E alguém pergunta, eu não posso tomar o diclofenaco do Voltaren? Claro que pode. Está mais relacionado à doença que dá uma insuficiência renal crônica a longo prazo, aqueles pacientes que têm artrose, que têm escoliose, que têm comprometimentos crônicos e que tomam durante anos também o diclofenaco. Então é o único medicamento que a gente sempre pede a longo prazo que não tome. E aquela pessoa que tem a mania, doutor, de fazer automedicação? Vai à farmácia, infelizmente algumas farmácias liberam medicamentos sem receita médica. É um perigo também para a saúde, né, doutor? Não, eu acredito que seja um perigo não para o rins, deve ser um perigo para a saúde toda, né? Muitas vezes o farmacêutico ele não está habilitado a prescrever, ele não consegue ter a noção dos efeitos colaterais, né? É como antibiótico. O Ministério, ultimamente, tem restringido muito essa banalização da medicação do antibiótico por causa da resistência que a pessoa começa a adquirir. Você toma muitas vezes um antibiótico como o Cipro, que é um antibiótico muito bom, que a gente usa muito em infecção urinária, mas se você começar a tomar muito, você cria uma resistência. No próximo episódio, aquele antibiótico já não serve mais, porque não tem mais, a bactéria não é mais sensível. Então hoje o que a gente coloca é que seja sempre orientado pelo médico especialista que entenda da doença, da patologia do paciente. Um momento difícil para o senhor que é nefrologista. A gente sabe que a hemodiálise é um procedimento altamente invasivo, né? E poucas pessoas que iniciam esse tratamento, elas voltam ao teu rim funcionando normal. Qual é aquele momento que o senhor diz assim, o paciente está precisando de fazer uma hemodiálise? Essa é a pior situação que tem, né? É o paciente que nos procura e com insuficiência renal e normalmente vai com a família. A gente pede que vá com a família, muitas vezes porque você vai colocar o paciente em uma situação que ele não espera, que ele não quer, uma situação que deixa o paciente depressivo. Você imagina, um paciente vai ao teu consultório e você notifica que ele vai ter que fazer hemodiálise. E a hemodiálise é um tratamento para o resto da vida. São 3 vezes por semana, 4 horas cada sessão. O paciente fica dependente, né, dependente dessa situação. Muitas vezes ele vive ele é autônomo, ele vive do seu trabalho e ele já vê de outra forma que ele vai parar de trabalhar, ele já compreende que a situação da família vai ser cada vez pior. Então, hoje a gente trabalha muito mais com essa parte também psicológica. Hoje nós temos lá 2 psicólogas. Quando o paciente entra em hemodiálise, eu acho que o maior tratamento é do psicólogo, do assistente social, porque o baque é muito grande. Isso no paciente que sabe da notícia em consultório, né? Tem 2 tipos de paciente, e tem aquele paciente que você comenta que ele tem que fazer uma fístula antes, e que essa fístula é um cirurgião vascular, ele é uma anestesia local, ele junta a artéria com a veia e deixa durante 30 dias para que ela possa dilatar, anastomosar. Então é a partir dessa dilatação que a gente começa a fazer o tratamento da hemodiálise através de 2 agulhas. Então, isso no consultório você pede para o paciente fazer. Normalmente ele não faz. Ele não aceita, ele não acredita. Isso é difícil num momento desse. Então, o paciente normalmente ele hesita em entrar em hemodiálise e ele espera que a coisa piore. Então, 2, 3 meses depois, quando ele já está numa situação difícil, onde ele começa uma fraqueza muito grande, vomitar, aquela litose urêmica, né? O estado geral muito grave, muitas vezes já vem em coma, aí a gente coloca um catéter de subclávia e um catéter de jugular. São os 2 catéteres que a gente usa para fazer hemodiálise. Isso de emergência. Então, eles fazem porque eles sabem que se não fizer vai morrer. Mas é muito difícil, envolve muito a família, né? Eu acho que sofre todo mundo. Sofre a família, sofre o paciente, porque ninguém gostaria de ter uma pessoa fazendo hemodiálise. Durante uma sessão de hemodiálise, é comum, pode acontecer o óbito, doutor?
É mais raro, né? Antigamente, eu sou da época, eu tenho 37 anos fazendo nefrologia, eu sou da época que existia um estanque, né? Era um estanque muito arcaico, você fazia a solução dentro do tanque, você mexia. Isso quando eu vim de São Paulo para cá, eu trouxe essa máquina de tanque. Então os efeitos colaterais eram muito grandes. Hoje não, todas as máquinas são muito modernas, automatizadas, todas têm alarme, todas são muito dentro dos padrões de normalidade para que o paciente não tenha complicações da hemodiálise. Tanto é que eles veem televisão, eles leem, eles jogam baralho. Então, durante a hemodiálise não tem muito problema, só se o paciente está muito grave, certo? O grande problema é fora da hemodiálise. É o excesso de líquido que ele ingere, entra muito em depressão. É como se diz o seguinte, o paciente pedindo para morrer. Ele entra em suicídio, em auto-suicídio, ele começa a tomar muito líquido porque ele quer morrer. Então, muitas e muitas vezes você é acordado de madrugada que o paciente chega lá no nosso hospital morrendo, a gente tem que fazer hemodiálise de emergência. Você que está chegando em casa agora, ligando no canal 26 da NET, o programa é Saúde e Você. Você está na TNH1 TV e o entrevistado de hoje é o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Ele é nefrologista, um tema muito importante. Doutor, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer ao senhor. O senhor como médico experiente, uma pessoa muito religiosa, eu lhe pergunto qual é o sentimento que o senhor tem quando perde um paciente? Quem faz hemodiálise, quem faz nefrologia, ele tem que trabalhar com muito amor, né? Ele tem que ter a religiosidade nele muito forte, porque você está sempre em contato entre a vida e a morte. Esses pacientes normalmente chegam para nós em coma, ou seja, eles inconscientes, muito grave, muitos morrem e muitos sobrevivem de uma forma inexplicável, porque tem paciente que faz hemodiálise hoje, no outro dia já está falando. E tem pacientes que não conseguem ultrapassar a noite, então paciente muito grave. Então, antigamente o índice de mortalidade era muito alto, hoje já não tanto, porque nós temos todo um aparelho, nós temos UTI, então o paciente, não é fácil o paciente morrer assim em termos de hemodiálise. O que a gente acontece mais é o paciente que não se cuida. É aquele paciente que sabe que ele não pode comer potássio, vamos dizer, a gente libera toda a alimentação, mas há uma restrição muito de potássio, porque o potássio interfere na área cardíaca, então os infartos, tudo muitas vezes está relacionado por essa hiperpotassemia. E eles comem de alguma forma desordenado e interfere muito isso no processo evolutivo da doença. A outra coisa é o líquido, esse é o grande problema, né? Nós vivemos aqui numa região de muito calor, de muita pressão, de muita necessidade de líquido e os pacientes abusam muito. Se o paciente só urina 250 ml, ele tem que tomar só 250 ml. Tem paciente que não urina uma gota. Então, se ele tomar 2 copos d'água, aqueles 2 copos d'água vão para o pulmão, vai para o coração, aumenta a pressão e muitas vezes ele tem o infarto do miocárdio ou ele tem edema agudo de pulmão. Então, hoje em dia, o que a gente mais trabalha em cima é do líquido. Esse é o grande problema. A grande maioria dos pacientes que fazem hemodiálise, eles chegam com 3, 4, 5 quilos a mais. Então, você imagina você tirar numa hemodiálise 5 litros de água em 4 horas. Tem paciente que muitas vezes cai a pressão, não chega a morrer, é muito difícil. Mas ele começa a ter sintomas, ele tem uma fraqueza muito grande depois da hemodiálise quando ele perde 5 litros. Ele perde potássio, ele perde sódio, ele perde vitamina, ele perde volume. Mas aquilo é necessário, porque se você não retirar aquele excesso de líquido, ele não vai continuar, ele não vai conseguir sobreviver. E aquele paciente que precisa realmente de uma hemodiálise, e ele, por questões, digamos assim, de rebeldia, ele não vai fazer hemodiálise, ele não procura o consultório médico, qual o tempo de vida que ele poderá ter? Vai depender, a gente chama escórias nitrogenadas, vai depender do nível das escórias, dos exames dele como eles estão. Vamos dizer, um paciente desse que tem, qual é o normal da ureia? De 30 a 40. O paciente tem 250, 300, 400. É um paciente gravíssimo.
Paciente com creatinina de 0,8 a 1,2, ele chega com 9, 10, 11, 12. Todas essas escórias, todos esses elementos, são aqueles elementos que deveriam ter saído pela urina que se acumula dentro do sangue. Entendeu? Então, todos aqueles elementos tóxicos que estão dentro do sangue são eles que vão favorecer a pessoa ter uma morte, muitas vezes súbita. A pessoa dorme e não se acorda. Muitas vezes tem uma parada cardíaca, a pessoa diz, mas eu nunca tive problema cardíaco, mas tem uma parada cardíaca em relação a todas essas toxinas. Então, paciente que foi detectado, que tem insuficiência renal, ou ele começa a fazer o tratamento conservador, vamos dizer, no nosso consultório hoje eu devo ter o quê? Uns 30 pacientes em tratamento conservador. É aquele paciente que ainda não está em nível de hemodiálise. É aquele paciente que tem uma creatinina de 3, de 3,5, uma ureia de 100, de 110. Então, você vai fazendo um tratamento conservador. A gente pede para ele não comer carne. Por quê? A carne tem muita proteína e a proteína se desdobra em ureia. Então, se ele está com aumento de ureia, se ele come carne, a ureia vai aumentar. Então, a gente tem algumas dietas para o paciente não entrar subitamente em diálise. A gente fala para ele o seguinte, olha, você vai entrar em hemodiálise. Vamos tentar protelar, vamos tentar prorrogar, mas se prepare que um dia. Mas eu acredito que o grande problema desses pacientes é o pânico, é a depressão, é a aceitação, é difícil aceitar. Né? Hoje, nos meus 35 anos, né, de nefrologia, eu vejo ainda muito evidente, a evolução da nefrologia está indo muito, muito boa, a evolução das máquinas muito bom, mas a aceitação do paciente é muito difícil. Doutor, alguns anos atrás, o Brasil inteiro, Alagoas, o mundo inteiro presenciou um episódio horrível lá em Caruaru. Né? Muitas pessoas morreram devido a um ato de hemodiálise. A água nesse momento é muito importante, a qualidade da água, né, doutor? Bem, no passado, a gente não tinha uma portaria tão rigorosa. O Ministério da Saúde é muito rigoroso, a vigilância sanitária é muito rigorosa, a auditoria da Secretaria aqui de Maceió, da Secretaria Municipal também é muito rigorosa, e nós temos parâmetros. Hoje, para você montar um serviço de diálise, você além de ter uma água pura, você tem que ter todo um processo chama-se osmose reversa, tratamento de água com osmose reversa. Esse tratamento de água tira todas as impurezas que possa encontrar na água, além de tirar bactérias e vírus também. Essa osmose reversa é o que tem de mais importante no tratamento da hemodiálise. E hoje aqui em Maceió, Maceió não, todo o Brasil, todos os serviços têm a osmose reversa. Você não abre hoje nenhum serviço que não tenha um tratamento eficiente para tratamento de água. Então, hoje não tem mais preocupação com relação a isso. Aquele paciente, aquele assinante que está nos assistindo, ele precisa estar fazendo uma hemodiálise. Qual é o limite dele de um modo geral? Vai depender do grau, do nível de insuficiência renal. Né? Quando ele começa no grau 1, que é a proteinúria, ele já tem que ser observado, analisado, examinado pelo nefrologista. E ele vai continuar com o nefrologista por resto da vida. E o nefrologista, ele vai ter condições de regular sua pressão, porque ele tem capacidade para isso. Ele vai ter condições de também trabalhar dentro do possível com aquele paciente diabético. Quando ele vê que o paciente diabético está muito descompensado, ele pede para ser acompanhado também pelo endocrinologista. Então, são pacientes que vão ser acompanhados. Eu tenho pacientes lá de 10 anos que eu tenho acompanhando esse paciente e ele nunca entrou em hemodiálise. Agora, são pacientes controlados, ele sabe da necessidade do controle da pressão e do diabetes e ele vai tendo os níveis de escórias dentro de um limite aceitável, sem precisar fazer hemodiálise. Doutor, doar um rim, doar um fígado, doar qualquer órgão, é um ato de amor. A gente sabe que é um ato de amor. Como é que se encontra essa situação no estado de Alagoas? Daqui a pouco o senhor vai responder para a gente. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. É rapidinho. De volta aqui na TNH1 TV,
canal 26 da NET com o programa Saúde e Você. Hoje você já sabe que o tema é muito especial. Entrevistamos aqui o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Informações importantes. Doutor, no bloco anterior a gente falava sobre amor, sobre dedicação, transplante. É comum, doutor, uma pessoa doar um rim hoje em Alagoas? Bem, existem dois tipos de transplante, né? O doador não vivo e o doador vivo. Antigamente chamava doador cadáver. Esse doador não vivo é muito utilizado no sul do país. É aquele doador que está na UTI, que está em coma e que normalmente nos hospitais tem um comitê que organiza a retirada desse rim doador para o rim do paciente. Mas, infelizmente, Maceió ainda não está bem organizado. Hoje nós temos o menor índice de transplante renal do Brasil, está indo em Alagoas. Com relação ao doador paciente vivo, esse hoje é utilizado. Nós lá do Hospital Vida, sempre, todo mês, a gente tem um transplante. A gente tem uma parceria com o Hospital Chama, de Arapiraca, onde a gente desenvolve já há muitos anos essa relação com o transplante. A gente prepara o paciente, normalmente são uns 50 exames, né? Nós preparamos o paciente, a histocompatibilidade, a gente escolhe sempre 2, 3 pessoas da família, que pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, começa a fazer os exames e aquelas células, aquela histocompatibilidade mais parecida é aquele provável doador. Então a gente manda para Arapiraca, eles realizam o transplante com sucesso. Hoje o transplante não é aquela ideia tão complicada que se tinha, hoje o transplante é muito simples, a técnica é bem desenvolvida. Nós temos sucesso também com os medicamentos, o governo libera o medicamento gratuitamente, são medicamentos caríssimos, né? E os pacientes estão muito bons. Hoje eu tenho até eu tenho 2 pacientes, um de 27 anos e o outro de 28 anos transplantado. Então, vivem muito bem, né? Pega o seu medicamentozinho. Agora, tem um certo controle, porque ele tem que tomar medicamento para o resto da vida. No começo, chega a tomar 15 comprimidos por dia. Após uma relação sexual, as pessoas comentam muito isso, e eu queria que o senhor esclarecesse aí para o assinante. É mito ou é verdade que urinar faz bem? Olhe bem, com relação à infecção urinária e a tomada de líquido, se ele já está com infecção urinária, é importantíssimo ele tomar muito líquido. Agora, não tem nada a ver você tomar muito líquido para não ter infecção, certo? É uma relação diferente. Por quê? Porque quando você tem infecção urinária, você está cheio de bactérias. Quanto mais você urinar, você vai eliminar aquelas bactérias. Então, mesmo tomando antibiótico, você toma muito líquido, qualquer tipo de líquido. Com relação à infecção urinária, o que a gente nota no dia a dia do consultório e na literatura também, é que as mulheres são mais propícias a ter infecção urinária, chegando muitas vezes a 5, 6 vezes a mais do que o homem. O que acontece? O homem, a uretra do homem é alongada. Então, para se ele ter infecção urinária, é muito mais difícil. É difícil você pegar um homem com infecção urinária, né? Até porque não tem outro acesso parecido como o da mulher. O que acontece com a mulher? A mulher, além de ter uma uretra pequena, a uretra da mulher é bem pequenininha, quer dizer, o comprometimento de infecção é muito maior. A uretra fica junto da vagina. Ali é um complexo, onde você vê a vagina no meio, você vê o ânus do lado direito e a uretra no lado esquerdo. Então, o que a gente sabe é que muitas vezes existe contaminação. As mulheres que têm algum tipo de germe, alguma bactéria, principalmente o Escherichia coli, que é muito comum, por ser tão junto, por ser está tão ligado, a probabilidade daquela bactéria se desenvolver também na uretra é muito mais fácil. Da mesma forma que infecção também na relação anal, né? Então, o que a gente preconiza a todas as mulheres que têm infecção urinária? E até para todas as mulheres em comum. Após cada relação sexual, urinar. Você elimina qualquer possibilidade de qualquer germe entrar, né? Porque o ato sexual, muitas vezes, não é que você transfira a infecção para a mulher, mas o ato sexual, muitas vezes, você traumatiza, aquilo vira um processo inflamatório e, muitas vezes, vira uma infecção urinária também. Doutor, esse líquido precioso, que é a água, né? Coisa boa. Evita cálculo renal? Evita muito, né? Hoje se sabe que o cálculo renal é um processo hereditário.
Tanto é que quando você tem um paciente que tem pedra nos rins, né, o cálculo renal, você sempre pergunta se tem alguém na família, ele sempre cita que tem um tio, o avô, o irmão, alguém da família teve um cálculo renal. Porque é uma doença hereditária e por isso é difícil você ter tratamento. Porque você tem um genoma, você tem um cromossoma, você tem um gene defeituoso. Então é difícil você retirar aquele genoma daquele defeito. E o que é que a gente vê o seguinte? O mais provável é o oxalato de cálcio. É um pozinho, é um elementozinho que deveria automaticamente, quando chegasse no rim, retornar para o rim da mesma forma no ato da filtração. Mas acontece o seguinte, por esse defeito congênito, esse oxalato de cálcio, esse pequeno elemento, ele se deposita dentro do rim. Se você é uma pessoa que urina muito, automaticamente aquele elemento, aquela poeirinha, ela vai ser eliminada. A pessoa que urina pouco, ela vai juntando aqueles elementos que pode dar 3 tipos de cálculo. Pode ser um cálculo pequeno, que é 95%, é aquele que dá dor, é aquele cálculo que sai do rim, vai descendo pelo ureter, e então ele obstrui o canal, e aí a dor é muito violenta, tem paciente até que desmaia, a dor é muito forte, né? E tem aquele cálculo médio, é um cálculo acima de 0,5 milímetros, onde esse cálculo normalmente ele não desce, tem que ser feito um tratamento chamado de litotripsia, é uma máquina onde ela fragmenta aquele cálculo, ela vai dissolver aquele cálculo para micro cálculos e aquele microcálculo possa descer. E tem o cálculo coraliforme, que é aquele cálculo grande que você não tem o que fazer a não ser a parte cirúrgica, né? Então são esses 3 elementos. Agora, o mais importante é você trabalhar com a parte preventiva. Qual é a parte preventiva? As pessoas que têm tendência a ter cálculo, ele tem que tomar muito líquido. No mínimo 2 litros de água, 2 litros de líquido por dia. Pode ser água de coco, pode ser suco, pode ser qualquer coisa, certo? Então, no mínimo 2 litros. Isso para fazer a prevenção. E mesmo assim, ele poderá até ter. Outra coisa importante é, anualmente, ele fazer ou um ultrassom ou um raio-x simples do abdômen, para detectar se a pessoa tem um microcálculo, se já tem um cálculo grande, né? E quando ele tem um microcálculo, aí a gente já entra com bastante líquido. E o pessoal do interior usa muito, que a gente também orienta, chá de quebra-pedra, chá de folha de abacate, todos esses chás são diuréticos. Não é que ele dissolva a pedra, é que como ele é diurético, ele vai fluir muito mais líquido à vontade. É aquela condição que no interior fala muito, água em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso é usado muito no interior, eles usam muito chá e com toda razão. É isso que a gente também até preconiza também. Existe idade certa para a pessoa procurar um nefrologista ou não? Não. O que existe é o seguinte, a partir do momento que você tenha um comprometimento renal, né, ele procure sempre o nefrologista. É bom esclarecer o seguinte, muitas vezes a pessoa confunde nefrologia com urologia. Nefrologista é o médico especializado na parte renal clínica. É a gente que pesquisa doenças, somos nós que pesquisamos o cálculo, somos nós que pesquisamos todas as doenças renais, as nefrites, as glomerulonefrites, as infecções urinárias, a insuficiência renal aguda, essa parte. O nefrologista é o que trabalha com transplante renal. E qual é a parte do urologista? É mais a parte cirúrgica. É ele que retira o cálculo, é ele que trabalha com a próstata. Muitas vezes o paciente vai ao nefrologista com hipertrofia prostática, a gente encaminha para o urologista, porque muitas vezes é a parte cirúrgica, a prostatectomia que tem que ser feita. Então essa é uma diferença, mas para nós só quando tiver, por isso que é importante o paciente passar no clínico. Caso seja detectado algum comprometimento, ele encaminha para o nefrologista. Quais são as novidades que tem na nefrologia hoje? Não tem. A novidade está mais relacionada com a parte mecânica, a parte de hemodiálise, a parte de máquinas, né? Surgiu também hoje, além antigamente se tinha o DPI, diálise peritoneal intermitente. Você fazia pela barriga, onde você fazia o dia todo. Hoje a gente tem o CAPD, é uma diálise muito mais sofisticada, onde o paciente faz em casa à noite. É uma máquina
onde a gente tem um time, onde na hora que ele vai dormir, a gente liga a máquina, né? Não passa nada pelo sangue, é tudo pela barriga, é pela diálise peritoneal. A gente liga a máquina, passa a noite toda filtrando a solução, retirando, infundindo, retirando, infundindo. De manhã ele fecha e vai trabalhar. É a diálise peritoneal CAPD. Não é muito difundido porque os pacientes normalmente não gostam. Eles gostam mais de hemodiálise porque eles fazem hemodiálise e ficam livres toda noite. Para você ter uma ideia, lá no nosso hospital, nós temos 300 pacientes de hemodiálise e 3 em CAPD. Então, é uma diferença muito grande. Doutor, a gente sempre passa ali na Ponta Verde, é um bairro nobre, né? E a gente passa ali no antigo Sanefron. A gente observa muitas ambulâncias, muitas pessoas carentes, até mesmo pelo SUS, e de repente o senhor dá um presente aos alagoanos. O senhor transforma a Sanefron no Hospital Vida. Eu lembro que o senhor anteriormente tinha falado para mim que o senhor tinha um sonho em ampliar e colocar uma UTI e oferecer à população diversas condições de outras cirurgias. Fale-me do Hospital Vida agora. Bem, naquela época a gente tinha o Sanefron, né? O Sanefron começou pequeno, ali na Ponta Verde, uma área de 700 metros quadrados, onde a gente só fazia hemodiálise. Depois surgiu a oportunidade da gente ampliar. Então, alguns procedimentos a gente colocou, como eco, endoscopia, raio-x, eletrocefalograma, ultrassom, a gente foi ampliando. E a gente chegou à conclusão que naquela área há uma carência muito grande de assistência hospitalar. Você vê o seguinte, hoje qualquer pessoa que tenha qualquer comprometimento, ele tem que se deslocar para a gruta, né? Muitas vezes o HCO, que é um hospital especializado em cardiologia, fica muito distante. Você pegar uma Fernandes Lima com infarto, não sei como você vai chegar lá em cima. Então foi essa a ideia que a gente teve para ampliar. Então a primeira coisa foi surgir um nome, que eu achei um nome muito espiritualizado, um nome muito forte, é o Hospital Vida. E a gente pesquisou, eu até achei que deveria ter outros hospitais Vida, porque é um nome tão bonito, né? Mas a gente constatou que não tem esse Hospital Vida, parece uma coisa chegada para a gente. O Hospital Vida fica onde? Qual o telefone para o assinante saber? O Hospital Vida fica ali na Ponta Verde, é Rua Eliseu Teixeira, 488, lá na Ponta Verde. O telefone é 3214-9700, entendeu? Então, o que acontece? A gente pensou e a gente ampliou. Aí nós montamos agora uma UTI de 10 leitos, aumentamos também, colocamos um centro cirúrgico com 4 salas, sendo 2 para transplante renal e transplante cardíaco, né? Convidamos um grupo de médicos da nossa amizade e do Quilate também aqui de Maceió, de cirurgia plástica. Estamos começando agora, provavelmente por esses dias, a cirurgia plástica, onde tem o doutor Ronaldo Leão, o doutor Walter França, doutor Bebeto, tem o doutor André Mendonça e o doutor Joaquim. Então, montamos um grupo de cirurgiões plásticos que a gente está montando. E montamos um grupo de cirurgia cardíaca, porque também montamos também a hemodinâmica, onde a gente tem hemodinâmica, colocação de marca-passo, de stent e de cirurgia cardíaca. E nós convidamos também o doutor Emerson, doutor Eolo, doutor Rogério, montamos também uma equipe de cirurgia cardíaca. Colocamos um tomógrafo também, retiramos a parte de raio-x convencional e colocamos todo digitalizado, tudo mais moderno que tem. E estamos agora, em março e abril, inauguramos uma emergência cardiológica. Essa emergência cardiológica vai dar suporte aqui nessa região toda de qualquer comprometimento da parte de cardíaca. Inclusive, nós temos já os cardiologistas, doutor Givago, doutor Rômulo, doutor Adoniran, doutor Luciano, doutor Edécio e doutor Francisco, que é da hemodinâmica. Então, hoje a gente está montando uma estrutura mais relacionada com a parte cardíaca, plástica e nefrologia e urologia. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Eu não digo um programa, eu digo uma utilidade pública, né? O assinante hoje recebeu, na verdade, várias informações. E eu queria que no final do programa você deixasse uma mensagem para o assinante, para que ele possa manter uma vida saudável. Fique à vontade. Obrigado, Hélio, pelo convite. E aos assinantes, eu gostaria só de comentar o seguinte. Hoje, a possibilidade de fazer prevenção é muito grande, né? Eu acho que a gente não deve esperar que as coisas aconteçam.
A longevidade está aí, a gente tem hoje hoje é discutido, mas é certo, a criança que nasce hoje, ele vai ter 90, 100 anos de vida. Então, isso é importante que todos nós façamos os exames precoces. Todas as pessoas que tenham em casa algum parente que esteja relacionado com alguma doença, é importante que ele faça essa prevenção. Ele procure o médico e faça os exames necessários. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você, assinante. E agora você segue com a programação da TNH1 TV e até o próximo programa. Olá, está no ar pela sua TNH1 TV, mais um programa Saúde e Você. E hoje o tema é especial, vamos falar sobre doenças renais. E para esse assunto convidamos o especialista no assunto, que é o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Ele é nefrologista. Dr. Miguel, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigado, digo eu, Hélio. Hélio, pela entrevista, por esse seu programa Saúde e Você. Convido o senhor agora para sentar para a gente Obrigado. Explicar à população o que é doença renais, não é verdade? É verdade. Hipertensão arterial, doutor. Até que ponto ela prejudica os rins? Bem, a hipertensão arterial tem como padrão os valores de 12/8. Esses valores já são estabelecidos mundialmente e qualquer alteração nesses valores começa a comprometer. Os pacientes que mantêm hipertensão elevada, hipertensão de 14, de 15, 16, ele normalmente compromete não só a área renal, como a área cardíaca também. Insuficiência renal aguda ou crônica? Qual é a diferença de uma para outra, doutor? Bem, são as duas insuficiências que normalmente a gente vê no dia a dia. A insuficiência renal aguda, ela sempre está relacionada com lesão renal reversível. Acontece sempre nos casos que pode eventualmente em Alagoas acontecer, como no mês de julho e agosto, que tem muita chuva e aparece uma doença chamada leptospirose. Essa leptospirose não só dá uma insuficiência hepática do fígado, como também uma lesão renal. Esses pacientes normalmente curam porque é uma lesão reversível após fazer hemodiálise. A insuficiência renal, no caso, ela crônica, ela não tem jeito. A aguda, o rim pode parar e depois de feito a hemodiálise, ele pode voltar ao normal? Correto, correto. Por ser reversível, a lesão normalmente cura definitivo, certo? Além da leptospirose, nós temos acontece muito no interior, picada de cobra. Nos casos de cirurgia cardíaca, pode acontecer também por hipofluxo sanguíneo, dando também uma queda da função renal. E com relação à insuficiência renal crônica, é o contrário. É uma lesão grave, é uma lesão irreversível, é uma lesão que é progressiva, né? Ela tem um grau de 1 a 5, e quando chega no nível de 4, 5, é para entrar em hemodiálise. A gente às vezes observa, doutor, está chegando aí o inverno, né? Você que está em casa sabe o que eu estou falando. Muitas vezes as crianças chove e elas ficam brincando nas águas. Aquilo é um perigo, né, doutor? O que acontece é o seguinte, num ambiente assim mais carente, onde tem muito lixo, onde se tem muito rato, normalmente aqueles ratos que têm essa bactéria chamada leptospira, o rato urina em todas as dimensões das ruas. Quando existe essa época de chuva, há uma mistura da chuva, da água com a bactéria, e normalmente as pessoas que vão passando por aquela artéria, a possibilidade de infecção é muito mais alta. Agora, a insuficiência renal crônica, o que fazer efetivamente para resolver esse problema? A insuficiência renal crônica, ela está relacionada com algumas patologias, né, como hipertensão arterial, como diabetes, como infecção urinária, cálculo renal e doenças congênitas como as nefrites. O que no dia a dia a gente verifica mais, uma das maiores causas está relacionada com a hipertensão arterial e com o diabetes mellitus. Hoje no nosso hospital, o Hospital Vida, nós temos em média 300 pacientes fazendo hemodiálise. 250 está relacionado com a patologia de diabetes e com a patologia de hipertensão. Nesse caso, o diabético, ele deve ter muito cuidado, ele tem que ter um acompanhamento para que evite o comprometimento dos rins, né? O diabético em si,
ele pode não ter nenhuma complicação renal, desde que ele esteja controlado, né? O que se usa no diabetes, o que se preconiza é que o diabetes mantenha no máximo com 150, o que não é muito fácil. Os pacientes que têm diabéticos, normalmente eles têm outras patologias que desencadeiam esse excesso de glicose, como a vida sedentária, como a obesidade, com a dieta não muito adequada. Isso tudo faz com que a glicose aumente. E é essa glicose aumentada de 200, de 300, de 400 que vai dar um comprometimento no rim. E não só no rim. O diabetes, normalmente, propiciona 3 fatores desencadeantes na saúde da gente. Uma é a diminuição da acuidade visual. Ele começa a dar hemorragias conjuntivais dentro dos olhos. Hemorragias, muitas vezes, perdendo a visão. A outra consequência do diabético são as vasculites. É onde ele começa a dar processos inflamatórios de todos os vasos, principalmente os periféricos, onde os pacientes muitas vezes têm que amputar. Amputa perna, amputa dedo, amputa pé e sai amputando tudo. E essa vasculite das extremidades também afeta o rim, dando esse processo inflamatório dentro do rim, ocasionando, claro, gradativamente, não é uma lesão rápida, é uma lesão muito demorada, chegando muitas vezes a 10 anos. Com isso, dando a insuficiência renal crônica. O diabético, ele tem como perceber antes, para dizer assim, poxa, o meu rim está comprometido. Tem como ele perceber em casa, doutor, ou só realmente é diagnosticado com o exame? Tem. O diabético em si, o diabético é uma doença terrível, né? Porque é uma doença assintomática, é uma doença silenciosa, é uma doença hereditária. E não só o controle da alimentação faz com que ele possa controlar a glicose. Então, tem vários fatores, como o estresse. O paciente que é um paciente muito ansioso, muito estressado, depressivo, a probabilidade da glicose aumentar é muito grande. Paciente com vida sedentária, paciente com uma obesidade, ele tem uma probabilidade muito grande, né? O paciente cuja tem uma herança hereditária, o pai, irmão, tudo, ele tem um gene recessivo, mesmo que ele não seja diabético, ele tem um gene recessivo dentro dele. Ele pode um dia ser diabético ou não, vai depender do dia a dia. Vamos dizer, se ele tem esse gene recessivo e é uma pessoa descontrolada, não só em termos de peso, como da alimentação, ele pode gerar um paciente diabético. E com isso, gradativamente, ele vai dando uma insuficiência renal. Qual é o primeiro sinal e sintoma do diabetes? É a proteinúria, né? O paciente que é diabético, ele normalmente tem que pedir ao seu médico o exame de proteinúria. Hoje a gente pede até um exame mais sofisticado, é a microalbuminúria. É o exame onde a gente pode detectar precocemente se o paciente já tem comprometimento renal ou não. Agora, outra coisa também que é comum, né? É a infecção urinária. A infecção urinária não tratada, ela pode atingir o rins? Pode. A infecção urinária, ela acontece muito também em criança. Isso normalmente por um defeito congênito. Crianças que têm estenose da junção ureteral, vesícula, junção pielo-caliça. Então, todas essas estenoses podem dar infecções urinárias recorrentes de repetição. Essas crianças, quando a gente não trata no nível conservador, quer dizer, sempre observando, ela pode ser submetida à cirurgia para retirada daquela estenose. Então, essas crianças sempre têm infecção urinária. O outro aspecto da infecção urinária no adulto está relacionado muito com cálculo renal. Pacientes que têm cálculo renal, eles são propensos a ter infecção urinária. Muitas vezes a pessoa tem o primeiro episódio de infecção, trata, tem o segundo, trata, e muitas vezes não percebe que tem que tirar um ultrassom, um raio-x para saber se tem cálculo renal. Enquanto não retirar aquele cálculo, a infecção urinária também não cura. Você, assinante que está chegando em casa agora, aí ligado na TNH1 TV, canal 26 da NET, o programa é Saúde e Você. E hoje estamos entrevistando o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, especialista em nefrologia. Doutor, o que leva uma pessoa a contrair uma infecção urinária? Olha, não existe uma causa, fora o cálculo renal, né? Não existe uma causa assim que seja direto para a infecção urinária. Sempre a infecção urinária é consequência de outra patologia, né? Então, algumas pessoas dizem que quando senta numa cadeira quente pode pegar infecção urinária. Isso é utopia.
Algumas pessoas que colocam que por algum motivo segura muito a urina, isso é muito relacionado com mulher, também fica com infecção urinária. Não é bem assim. O que a gente vê, infecção urinária sempre está relacionado a uma estenose de ureter, a um cálculo renal, a uma hidronefrose, sempre é uma consequência. Ou então, aquelas pessoas que acontece muito nos consultórios, são as garotas que têm a primeira relação sexual. Então, a gente sempre coloca que é infecção relacionada com o pós-casamento, como era antigamente. Então, hoje, várias meninas que têm, eu acho até pelo ato sexual, o primeiro ato sexual, também gera essa infecção urinária. Agora, uma coisa também que a gente ouve muitas pessoas falar, né? As pessoas dizem o seguinte: eu estou com vontade de urinar. Apertado, às vezes está no carro, às vezes está num local que não tem banheiro, não tem acesso e fica prendendo. Aquilo prejudica os rins? Isso é mito ou é verdade? Não, é mito, não tem muito a ver. Inclusive, isso acontece muito com mulher, né? Mulher muito prudente em termos de infecção, de reter a urina, porque naquele momento não tem a condição de urinar. Mas não tem nenhuma relação com infecção, não tem nenhuma relação com doença, não. O senhor falou anteriormente sobre a diabetes. A diabetes é uma doença, uma patologia que acomete milhões de brasileiros, milhões de pessoas no mundo inteiro. Qual é o momento que ela pode atingir os rins? Existe esse momento ou não? Existe. O diabetes descontrolado, ele tem etapas, né? De 1 a 5 para ter a insuficiência renal. O nível 1, 2 e 3 dá pouco sintoma, porque os sintomas estão relacionados muito com a proteinúria. A proteinúria, isso indica que é um processo inflamatório dos rins. Então, você tem um diabetes descompensado, o normal é a ausência de proteína na urina. Aí você começa a ter 50, 100, 150. Quando chega a nível de mais de 1 miligrama ou 1 grama, ele começa a ter o quê? Edema dos membros inferiores, ou muitas vezes edema generalizado. E assim a evolução vai até o grau 3. Quando ele chega no grau 3, isso não só para o diabético, como também para a hipertensão. Quando ele chega no grau 3, é que ele começa a ter alguns sintomas, como sintomas um pouco de anemia, o inchaço é bem maior, tudo pela perda de proteína. Quem segura o líquido dentro do vaso, dentro do intravascular, é a proteína, né? Nós temos um nível mínimo de 3,5. As pessoas que têm proteinúria, o nível chega a 1,2, 1,5, então é um nível muito baixo. Ele começa a perder muita proteína na urina, começa a diminuir dentro do sangue, dentro do endovascular, a albumina e perde a pressão oncótica, ou seja, a proteína não segura o líquido. Ele fica inchado, no intravascular ele fica desidratado. Entendeu? Então, é um paciente que normalmente é propício a ter inchaço cada vez mais que quando a lesão renal estiver aumentando. Qual é o exame que detecta efetivamente a insuficiência renal? Bem, o exame mais comum é a creatinina. É o que normalmente a gente pede a todos os clínicos, né, para pedir a todos os pacientes que faça a creatinina e o sumário de urina. Quando aquela creatinina, a dosagem é de 0,8 a 1,2 estiver ultrapassado, aí você começa a sofisticar. Aí você pede a ureia, você pede o potássio, tem um exame chamado clearance de creatinina, que é um exame muito mais habilitado para você ter uma ideia de como está a sua função renal. Esse clearance vai mostrar o nível de insuficiência renal propriamente dito. O normal é 100%. A grande maioria que entra em hemodiálise é entre o nível 10 a 15%. Ou seja, o rim só funciona 10 a 15%. É nesse momento que os sintomas estão todos exacerbados. A pessoa começa a ter uma anemia muito forte, inchaço, porque como ele não urina, todo o líquido que ele ingere está indo para todo o corpo, né? E começa a ter falta de apetite. Como ele também não urina, todas as toxinas, todos os elementos que normalmente deveriam ser eliminados pela urina estão retidos dentro do sangue e ele começa a ter o hálito urêmico, aquele hálito com cheiro de urina também. Então, é um dos sintomas muito evidentes. Então, a anemia, o hálito urêmico, a falta de apetite e o inchaço. E a fraqueza generalizada? A anemia normalmente é provocada pela falta de eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio que é produzido no rim.
no qual 50% do nosso sangue é produzido por esse hormônio e 50% pela medula. Quer dizer, pela ausência da eritropoetina do rim, ele só produz 50% do rim. Por isso que ele tem uma anemia muito profunda. Agora, doutor, aquele assinante que está nos assistindo, que diz assim, eu comecei a ficar preocupado com a minha função renal. Existe aquele momento dele procurar um nefrologista ou ele deve procurar um clínico geral antes de chegar até o senhor? Não, tem que procurar primeiro um clínico geral, né? Até porque nem todo paciente que é hipertenso tem problema renal, nem todo paciente que é diabético tem problema renal. O que a gente sempre comenta é o seguinte: todo paciente hipertenso e diabético faça o seu controle mensal com o seu médico, que seja o cardiologista, que seja o nefrologista ou que seja também o endocrinologista. É o endocrinologista no diabético que vai começar a pedir esses exames e, após detectar alguma normalidade, alguma intercorrência, ele normalmente encaminha para o nefrologista. Agora uma pergunta importante, eu acho que o telespectador deve estar curioso, quais são os medicamentos que podem trazer problemas renais? O senhor vai responder daqui a pouco, depois dos comerciais. É rapidinho, voltamos já.